Vamos abrir uma outra aba aqui só para a gente relembrar lá o exemplo das nossas funções. Vamos colocar aqui exemplo funções. Mesclar aqui, colocar lá em negrito, mudar a cor da fonte, pôr algumas gradezinhas aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tenha valores aqui, né? Vou colocar alguns números aqui. Na avaliação, vocês vão ter um exemplo, vocês vão reproduzir esse exemplo e depois colocar a fórmula ou a função correspondente, o que estiver sendo solicitado na prova de vocês. Aí vai depender, né, do que a gente está pedindo lá, se é para fazer de uma linha, se é para fazer da planilha toda. Aí depende de cada modelo aí. Vou mesclar essa célula aqui para a gente colocar aqui embaixo, né? Ó, vou copiar aqui essa formatação para a gente poder colocar as funções. Então, relembrando lá algumas funções, a função da soma, quando a gente quer somar alguns endereços de célula. Então, se eu quero somar, por exemplo, todos os valores da coluna A, então, como a gente faz isso usando a função igual o nome da função, abre parênteses, e aí a gente vai ou selecionar ou digitar o endereço da célula. Então, é sempre o primeiro endereço da célula, os dois pontos que vai identificar até e o último endereço da célula. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então, aqui a gente está somando somente os elementos da coluna A. Então, vou até marcar aqui, ó, soma coluna A. E se eu quiser somar elementos de duas linhas, por exemplo, como que a gente vai fazer? Então, soma linha 2 e 5. Então, vou somar somente os elementos da linha 2 e da linha 5. Então, igual soma, abre parênteses. Então, quem que é minha linha 2? Então, é o A2, B2 e C2. Então, A2, 2 pontos, C2. E o que mais eu quero somar? Então, ponto e vírgula, que eu vou somar mais alguma coisa. Os elementos da linha 5. Então, A5, B5 e C5. Então, A5, 2 pontos, C5. Fecha parênteses, dá um Enter, ele somou esses valores. Poderia somar também mais algum outro elemento aqui dentro do parênteses, né? Ele continuaria sendo uma função aqui. Vamos fazer então a média. Então, média de tudo. Quero fazer a média de tudo. Todos os valores aqui da planilha. Então, como que a gente faria isso? Igual a média. E aí eu seleciono a minha planilha toda. Então, ela vai do A2 até o C7. Então, aqui A2 até C7. Então, fez de tudo. Vai dar lá o valor da média de tudo. Poderia também usar intervalos diferentes aqui na média, né? Poderia colocar lá ponto e vírgula, colocar um outro valor, 10, mais um elemento aí para ele calcular a média. Então, ele acrescentou um outro valor aqui e deu um valor de média diferente. As funções máximo e mínimo, né, também é só pelo valor, no caso do intervalo que a gente quer definir. Então, máximo do que? Vamos supor que a gente queira pegar o maior valor aqui da coluna B. Então, vou selecionar os elementos da coluna B. Então, vai de B2 até B7. Poderia ser de alguma linha, mas a gente vai estar fazendo aqui só da coluna B. Espera lá que o meu mouse deu problema. Aí. Então, máximo, né, da
coluna B. Então ele pegou só o intervalo aqui da coluna B, B2 até o B7. O mínimo é a mesma coisa, então ele vai pegar o menor valor. Vamos supor que a gente queira fazer de duas linhas específicas aí, da linha 6 e da linha 7. Mínimo linha 6 e 7. Ele vai envolver duas linhas aí. Como elas estão próximas, né, a gente pode definir esse intervalo todo aqui. Mínimo, aqui vai do A6 até o C7. Então, vai pegar as duas linhas de uma vez só. O primeiro endereço é o A6, o último C7. Fechou, deu Enter aí. Agora ficou restando somente a função maior e menor, que a gente viu na última aula, que define o maior e o menor elemento pela sua classificação. Então, por exemplo, eu quero achar o segundo maior valor da linha 4. O segundo maior valor da linha 4. Então, como que ficaria minha função? Igual maior. E aí eu vou definir o intervalo, então vai do A4 até o C4. E a classificação que eu estou buscando é o segundo. Então, A4 até C4 é o intervalo. Então, tem os dois pontos aqui para definir o intervalo. E o ponto e vírgula aqui, ele vai pedir a classificação. Eu quero o segundo maior valor da linha 4. Então, aqui, se a gente for ver, o segundo maior valor é o 50 mesmo. O menor também ele trabalha com a classificação. Então, por exemplo, eu quero o terceiro menor da linha 7. Então, igual menor. Defino o intervalo, então pegar somente a linha, poderia ser uma coluna também, não tem problema. Aqui a gente só está relembrando como faz a função. Então, os dois pontos aqui ele define o intervalo, que é do A7 até o C7, e o número 3 aqui define a letrinha K da função, que é para achar qual é o elemento que a gente está procurando, qual a classificação. Então, terceiro menor. Então, aqui fica a nossa planilha de funções. E espero que a gente tenha relembrado aí alguns conceitos e que vocês estejam preparados aí para a nossa prova de segunda. Valeu!